Dia hene ho colega sira explica quando vai inheritência. Inheritência ne ia ne classe hat manesan dividir mais menos 9 vezes. Hene explica quando vai calculation. Public calculation hili idanema cria classe Java neve naran calculation classe mak mode blueprint hori cria objeto sira neve iha metodo matematika in G variável G mak atributo instance variável iha classe se sai armazém resultado operação matemática sira ia metodo sira metodo addition metodo ne publica la fila fali void no simo segundo parâmetro integer x no y operação J igual x plus y halo soma husi x no y no armazena ia Z system out print line aquele resultado soma ho consola todo idane bela usa ou de soma número metodo subtração metodo ne hala subtração x menos y resultado subtração armazena iha Z no imprime iha consola nota nara metodo subtração se ela precisa normal maka subtraction metodo multiplication hala multiplicação x y no armazene ia Z imprime resultado multiplicação ia consola nota mensagem ia print line la correspondência ho operação de sum ia multiplication metodo division hala divisão integer x ou y no armazena ia Z imprime resultado divisão ia escola nota nara metodo division se ela precisa normal maka division mensagem ia print line la correspondência ho operação dengan diferença ia division resumo kode ne cria classe calculation o atributo J hodi armazena resultado ia hat ne metodo publica addition subtraction multiplication e division metodo sira simo segundo números integer x no y no hala operação matemática correspondência resultado operação imprime ba escola kode ia error larang ia naran metodo no mensagem imprime nebe la corresponde ho operação matemática dia turmai se explica quando vai dividir Java public class dividir public class dividir extend calculation public class dividir hodi define classe neve naran dividir classe mak mode hodi cria objeto extend calculation significa kata classe dividir herda importa buat sira husi class calculation iha kalai calculation iha metodo sira ne divide bele usa public vol division int x in y metodo ne naran division nebe la bele retoma buat tira metodo ne simo input dua números x no y que dalam código x igual x ou y hala divisão husi x ou y no sala ia variável J system out print the product of the given number plus G printa mensagem ia consola nota mensagem de product la corresponde ao divisão mas v implementação public start void main string args metodo main mak entrada programa Java hodi hala programa sira ran husine int x igual a 20 no int y igual a 10 define rua variável número ne inteiro o valor 20 no 10
dividir objeto. Ne dividir cria objeto husi classe, dividir nebe narang objeto. Subtração. Sama metodo subtração husi objeto. Objeto division. X, Y sama metodo division husi objeto. Dia turmai kita serán hodare ne resultado. Dia gianai teran hosesu. The sum of the given number 30, the difference between the given number 10, the product of the given number 2. Dia turmai entrega fale colega te explica quando vai class mais Java. Dia kandaram fora gratuitas, eu explica quando vai mais Java. Public class mais access calculation. Classe mais math subclass usi classe calculation nebe ia método addition, subtraction, multiplicação, divisão. Extras por significado kata mais bele herda método no atributo usi calculação. Método addition in x in y. Método ne cria método form nara addition. La precisa normal mat addition. Halos soma husi x no y no armazém ia variável z nebe herda husi calculação. Imprime mensagem the product of the given number plus z. Nota mensagem la corresponde tambah produk normal mat hasil multiplikasi mai be iane soma metode me cria variável x igual a 20 no y igual 10 cria objeto of object usi classe mais sama metode addition x y usi parent classe calculation. Sama metode subtraction x y usi parent class calculation. Sama metode addition x y usi subclass mais. Resultado ia consola object addition x y imprime the sum of the given numbers 30. Object subtraction x y imprime the difference between the given number 10. Object addition x y imprime the product of the given number 30. Dia agora mai terang itu. Dia que na iterang sucesso the product of the given number 30, the difference between the given number 10, the product of the given number 30. Dia que turmai colega, como colega explica fale quando vai class menos. Dia quando era rival lá na Junior Freitas, agora explica quando vai explica classe Java. Classe menos Java. Public class menos extends calculation. Classe menos max subclass usi classe calculation. Nebe ia método addition, subtraction, multiplication ou division. Extends for significa kata menos pele erra método no atributo usi calculation. Método subtraction int x int y. Método ne cria método form narang subtraction forma correta usi subtraction halo operação subtração x y no armazena resultado e variável z. Nebe herda usi calculation
imprime mensagem the product of the given numbers. Press G. Nota mensagem lá corresponde operação matemática tambah produk normal mais multiplicação mais B ne subtração. Método main. Cria variável X igual 20 no Y igual a 10. Cria object usi classe minus sama método addition X, Y usi parent class calculation sama método subtraction X, Y usi parent class calculation sama método subtraction X, Y usi subclass minus método fun nebe cria. Resulta ia console. Object addition X, Y imprime the sum of the given numbers 30. Object subtraction X, Y imprime the difference between the given numbers 10. Object subtraction X, Y imprime the product of the given numbers 10. Dia may tarik niya resultado. Tuir may tirar na mutu. Ne ya tudo cara nerane sucesso. Resultado ma the sum of the given number 30. The difference between the given number 10. The product of the given number 10. Tuir mai has entrega para quando explica quando vai class vezes Java nya. Dia Amnara zero ni tahu saber explicação kenapa vezes class vezes extend calculation class vezes max class basic class calculation maybe via método adición, subtracción, multiplicación, división. Extendens o significado kata vezes 9 herda método no atributo usi calculación. Método multiplicación in X in Y. Método multiplicación in X in Y. Método ne mover aida every método multiplicación usi calculación. Kalau operación multiplicación X Y o armazena resultado yang variável X debe herda usi calculación intri cousin the product of the Greek number is z cousin corresponde a operação multiplicação. Método main. Cria variável X pointing no Y igual a 10. Cria object usi class vezes eman método addition X Y usi parent class calculation emam método subtraction X Y usi parent class calculation emam método multiplicación X
y which is class vezes método overlay. Resultado guia consola. Obedece adição x, y encrypt. The sum of the given number 30 obedece subtraction x, y encrypt. A difference between a given number 20 obedece multiplication x, y encrypt. A product of the given number 12. Dia maita ranam Dia teko korang mutu. Dia kianet nyarah sesu. The sum the given number 30. The difference between the given number take the product of the given number 200. Dia ka idane me explicação para Xiaomi grupo idane amna lua atau obrigado.